Tenho algumas coisas que vou contar para vocês esta noite. Hoje eu fui além do véu. Pude enxergar os próximos anos, realmente clarear algumas coisas. E então vou compartilhar isso com vocês. É sobre isso que será esta transmissão. Parte será sobre o que está acontecendo nas notícias, mas preciso que vocês entendam a seriedade dos tempos em que estamos vivendo. E enquanto eu estava no meu momento de oração hoje, ele disse: eu tenho algumas coisas que quero te mostrar. Eu tenho algumas coisas. Eram coisas específicas sobre a igreja, sobre os governos, sobre o mundo como um todo, sobre o que está por vir. E foi muita instrução para o meu ministério. Mas posso compartilhar com vocês partes disso sobre o que vi para os próximos anos. Nunca consegui enxergar além de 2028. E hoje à noite eu consegui enxergar até 2030. Muito claro, muito claro. 2030. Eu consegui ver a igreja. Eu consegui ver. E muitos de vocês provavelmente vão querer jogar ovos em mim porque vocês estamos tão prontos para o arrebatamento. Então, onde estamos e onde ele diz que estamos em relação ao seu retorno e o que ele está buscando para a colheita, para as almas, para o derramamento, para todas essas coisas e o que isso vai exigir. Eu falei para vocês sobre os gemidos. Eu já falei sobre acessar níveis de oração para trazer o avivamento. Mas eu quero contar algumas coisas sobre a perseguição que vi chegando e coisas desse tipo. Mas antes de tudo, eu não quero quebrar o fluxo da unção. Então eu quero... Braden, o que eu devo fazer primeiro? O que você quer fazer primeiro? Você pode pular por hoje se sentir que o fluxo está muito forte. Eu sinto que isso está bom. Ok, vamos fazer isso. Eu vi, isso foi o que o Senhor me mostrou. Começou assim, desse jeito aqui. Ele disse, Júlio, eu te mostrei o número 7 em um dos momentos de oração, 2, 3 dias atrás. Ontem à noite a internet caiu por causa do tempo. Ele disse, Júlio, eu quero te mostrar o 7. E o que estava acontecendo com o 7? 7, o mês, o sétimo mês, entrando na segunda metade do ano. Ele disse, eu te falei no começo do ano, 1 Coríntios 5:5. Ele disse, eu estava limpando a noiva, eu estou mudando as coisas na igreja. Eu estou trazendo a noiva para o meu lado, pois há corrupção na igreja, há pecado na igreja, e isso será exposto em 2026. Há muita corrupção por trás de púlpitos e mega ministérios, mega igrejas que serão expostos. Você vai ver grandes plataformas com ministérios que estiveram lá e estabelecidos por anos começarem a diminuir, desaparecer e sumir. Eles serão cortados disso. A fonte de vida foi cortada. E você verá, sabe, sempre que você vê um galho e vê o galho que foi podado, ele não morre imediatamente. Ele morre com o tempo porque foi separado da fonte de vida. E muitas pessoas ainda os veem como frutíferos porque eles foram uma parte importante da vida delas por décadas. E só porque você foi uma parte importante. E quanto maior o galho, maior a fonte de vida. Uma fonte maior de vida vem do galho que foi cortado. E à medida que você vê a fonte de vida e o galho cortado, ele não morre automaticamente. Ele não morre automaticamente. É com o tempo. Então eu vi, nessa visão, ministérios que pensam que ainda estão vivos. Eu vi ministérios que pensam que ainda estão vivos, serão. Eles serão provados como cortados porque cortaram ele. À medida que a sacudida vem para a igreja e uma aceleração de julho a dezembro até o dia 1º de janeiro, você verá mega ministérios ainda mais abalados, como viu na primeira metade. Mas essa será uma sacudida ainda maior a partir de julho. E diz que não é? Ele disse que não é só a igreja carismática. Você viu muitos ministérios carismáticos sendo abalados. Grandes ministérios. Algumas pessoas foram para casa. Mas ele disse que haverá ainda mais aceleração disso de julho até o dia 1º de janeiro.
Eu vi muitos generais se preparando para ir para casa. Eu vi uma grande transição de novos ministérios e um novo nascimento. Eu vi um girassol. Sobre esse ministério, eu vi esse ministério e jamais ousaria dizer qual era, mas vi que eles eram um girassol. E esse girassol foi muito interessante porque muitos desses ministérios que ele me mostrou hoje eram sobre flores. E eu achei interessante. Eu vi dentes de leão. Eu vi todo tipo de coisa. Ervas daninhas. Eu vi que esse era um girassol. E eu vi que estava à beira de um leito de rio. E o leito do rio era tão vasto e tão bonito que em um certo momento estava cheio de vida. Estava cheio de coisas lindas crescendo ao seu redor. E ele levava uma piscina enorme. E a piscina e a fonte de vida da água foram cortadas. Eles haviam se desligado da fonte. E eles continuaram por muito tempo porque a piscina de água os sustentava. E com o tempo, uma piscina que é sustentada por tantos anos para tantas pessoas, em grandes plataformas, tudo isso acaba ficando estagnado. Mas leva um tempo para uma piscina de água se tornar estagnada. Ele disse, não é apenas uma planta. Era uma fonte principal de vida para muitos. E ao longo do tempo, uma piscina de água que não recebe uma fonte de água fresca, seja no deserto ou onde for, ela se torna pútrida, ela se torna tóxica. A água ainda está lá e está recuando, mas se torna um lugar de mosquitos, se torna um lugar de bactérias. E eu vi esse grande lugar como se esse girassol tivesse sido arrancado do chão pela mão do Senhor. E ele disse, você vê as raízes? Eu disse, sim, senhor, eu vejo elas. Ele disse, elas estão ficando escuras e pretas, elas estão morrendo. E o que antes era um lindo girassol plantado por uma bela água que alimentou tantos, agora morrerá por causa da corrupção. Há coisas que estão lá, e eu pude ver algumas coisas. E ele disse, você vê isso? E o girassol secou e as sementes do girassol começaram a cair. E ele disse, essas sementes que estão caindo agora serão plantadas por todo o mundo pelo que aprenderam com este ministério, e elas serão espalhadas sobre a terra. E o que era um girassol para muitos, agora morrerá. E isso dará muito fruto por toda a terra. E as sementes do girassol foram espalhadas. E eu as vi sendo espalhadas para os 4 cantos, as partes da terra. E eu não acredito em terraplanistas, então não quero dizer 4 cantos. Estou dizendo as 4 partes da Terra. Estou falando sobre todo o planeta. Então, enquanto eu via isso, as sementes estavam sendo espalhadas, estavam sendo plantadas, e eu vi novos ministérios que haviam aprendido coisas do ministério cresceram. Ele disse, muitas pessoas sempre se perguntam para onde vai o manto, se vai para os filhos. Mas neste caso específico, como houve muita discórdia entre todos, ninguém receberá o manto disso e ele acabará morrendo. Ele ecoou isso tão alto dentro de mim, não haverá nenhum. Pois eu peguei as sementes daquele lugar e as espalhei pelos lugares da terra, e elas virão e crescerão, mas o manto do indivíduo não será transferido. Eu vi tristeza sobre algumas pessoas. E eu os vi sendo dispersos e os vi sendo movidos. E uma sacudida virá para certos ministérios nos próximos dias. Pois haverá um tempo nos próximos dias, em apenas mais alguns, de despedidas, de encerramento de um capítulo, de celebração pelo que um dia foi. E você verá isso publicamente, uma celebração do que um dia foi. Uma celebração pelo que conquistamos no passado, uma despedida das coisas antigas, um encerramento de um capítulo. E o que foi não será mais. Então eu vi sobre a terra transição de ministérios. Eu vi muita transição chegando, muita transição mesmo. E se você está tentando adivinhar qual ministério, por favor, não faça isso.
Não desrespeite isso. Eu nunca vou dizer qual é. Por favor, nunca tente adivinhar. Deixe isso de lado. Você verá. O Senhor disse isso e foi uma palavra muito forte, visões muito vívidas, tudo muito intenso. Hoje foi algo fora do comum. Eu vi 2027, prosperidade em 2027. Eu percebi claramente. Eu vi que o ex-presidente Trump estava enfrentando sérias dificuldades políticas no Senado e também na corrida para as eleições presidenciais. Para as eleições de meio de mandato. Eu vi coisas. Eu vi uma presidência em impasse. Eu vi grande perseguição. Eu vi investigação sobre seus amigos, investigação sobre sua casa, investigação. Tô falando de perseguição. Eu vi pessoas dizendo que aquilo não era nada de verdade. Seu mandato, todas as promessas, todas as coisas que ele pretendia fazer ficaram aquém por causa de distrações e de um lagarto em sua Casa Branca, em sua administração. Eu ouvi, e sendo ele era como um redemoinho. Sabe, quando você tem tanta ambição e quer tanto, mas ainda assim o inimigo te levou em um redemoinho e você não percebeu que estava tão dentro dele a ponto de haver pessoas te dizendo coisas. É distração, distração. E você sente que tem todo esse tempo, mas o tempo é cortado por causa de decisões. Eu não quero dizer errado, isso é muito sério. Eu vi dezembro. Eu vi isso muito claramente. Eu vi dezembro. Eu vi janeiro. Eu vi as eleições de meio de mandato. E eu vi perseguição chegando. E eu vi um homem que tinha tanto. E eu vi as eleições de meio de mandato dele caírem. Eu vi a presidência dele sendo vista na terra como algo sem relevância. Ela fracassou. Você agitou algo tanto, mas não teve a oportunidade. E perdeu o gás. Era algo tão importante que deveria ter acontecido. Mas eu vi o corpo de Cristo. Muita gente não entende a urgência deste momento. Deus, me ajude a transmitir isso da forma como vi na visão. Tá saindo como Braden, você sabe, né? Isso é muito sério. É como tentar descrever algo pra você que é como vida ou morte, muito. Tentando, é muito sério. Ok. Então, eu vi o presidente Trump e vi o mandato dele e vi o quê? O que é a proteção dos filhos dele. Mas ficou como se ele não tivesse feito o suficiente com o que tinha. Ele não fez o suficiente com o que tinha. Tem idiotas por trás do Senado e da Câmara. Você teve uma oportunidade. Mas eu vi uma presidência em impasse tentando se tornar um impasse. E o legado de quem ele foi seria conhecido apenas como o salão de festas. Apenas o salão de festas. Todo o resto fracassou, mas tentariam passar isso para o sucessor. Eu vi uma tempestade se aproximando novamente, mas era grande para os Estados Unidos. Eu vi 2028, 2029. E o que estava acontecendo em 2028 foi levado para 2029 com muita força. E era. Era algo preto. Era algo que parecia piche. Posso te dizer que era eu acredito que era uma praga? Ainda acredito. É algo ruim. Tem algo. É algo muito... Mas isso não foi apenas levado para a última parte de 2027. Explodiu em 2028, 2029. E eu podia ver isso tentando entrar em 2030. Mas, ao ver isso, parecia cordões pretos que surgiam como uma fonte de escuridão negra. E tentou ser vime. Era vime que não era branco. Era vime preto. Eu vi vime preto se entrelaçando pela internet. E eu vi a IA, e eu vi o nascimento de algo muito demoníaco saindo da IA. E à medida que ela puxava o vime preto de uma fonte, ganhou tentáculos e começou a se espalhar por tudo isso. Essa entidade que era uma ferramenta. E havia um fluxo, sabe? Como se você visse um fluxo de luzes e vídeos e você... O cordão preto começou a se enrolar em volta disso como se um alcatrão começasse a brotar e se enrolar em volta disso, como tentáculos pretos de um polvo começaram a se espalhar sobre essa coisa. E era
estava se enrolando em volta disso enquanto engolia tudo. E enquanto eu via isso passar pela Europa, Austrália, Canadá, eu ouvi a palavra. Me diga a palavra exatamente. Eu não quero errar. Social. Social. Seja socialista. Socialista. Eu sei, querida, mas eu quero dizer a palavra exata. E minha mente não acha que eu preciso da sua ajuda. Onde está a mamãe? Socialista. Era sobre a internet. Você tem que ter a palavra exata. É vital assim. Socialista. É um controle socialista. É um caso de mamanica paramo, frivolava falama, sim, frivolava falama de um jeito bem estranho. O que você disse? É um movimento social socialístico, puramente social socialístico e complexo. Eu pude observar claramente a imponente bandeira de ferro da Rússia, com o rígido sistema de controle socialístico de ferro, que será implementado em breve sobre toda a rede da internet. Um controle socialístico virá sobre a internet, sobre 2030, 2028. E eu vi uma fortaleza disso em relação à Europa. E eu ouvi isso sobre a Austrália. E ele disse sobre toda a Ásia. A Ásia estava completamente... Foi ruim. Mas enquanto eu vi o ferro, parecia o gancho. Você sabe do que estou falando? A bandeira da Rússia? Sim. Ela se manifestou sobre a Europa em relação a esse partido? Aí está. Aquilo que é comunista. Estava sobre isso, mas era socialismo. E eu vi a Europa e ele disse: o trabalho é dia pela noite que está chegando em relação a transmissões ao vivo, em relação à internet, em relação ao Facebook e todas essas coisas. A transmissão ao vivo se tornará morta na Europa. Trabalhe enquanto é dia, pois a noite está chegando quando ninguém poderá trabalhar em relação à internet e ao controle de uma fortaleza socialista sobre ela. E eu vi essa bandeira se erguer sobre a internet e sobre a Austrália, o Canadá e a Europa. A América estava dividida em 50/50 em relação a isso. E eu vi uma escuridão tomar conta da internet enquanto ela estava sendo... A coisa estava girando ao redor dela. Era um espírito demoníaco sobre a internet. E eu vi a televisão. A TV ficou mais alta. A transmissão ao vivo na televisão tradicional será muito importante. A internet será altamente regulamentada. O YouTube era muito, muito liberal. Mais sobre o que diremos nos próximos dias. Especificamente sobre 2029. E estava muito ruim entrando em 2030. Eu vi uma teia se formando. Você não podia mais dizer nada. E ele disse que eles vão eliminar uma rede social. Diga novamente. Socialista. Controle socialista sobre a internet na América. E será dividido 50/50. Especificamente sobre o YouTube e a plataforma que temos. Ele disse: trabalhe enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Espalhe o evangelho, pois chegará o tempo em que vi que a TV seria um dos únicos meios nos próximos dias para realmente falar livremente na televisão. Televisão ao vivo, satélite, coisas assim. Tipo transmissão ao vivo. Eu vi o que antes era algo importante para as pessoas se reunirem na internet como estamos fazendo agora. As pessoas tinham que ir pessoalmente. E eu vi pontos de encontro cheios de pessoas por todos os Estados Unidos se reunindo novamente, como fazíamos nos anos 80 e 90, grandes encontros como enormes acampamentos. Porque elas não conseguiam mais ouvir livremente na internet. Então elas queriam ir para experimentar a glória pessoalmente. Madeira, Woodstock, Espírito Santo, Woodstock.
Eu vi perseguição chegando contra a liberdade de expressão, e sobre a primeira emenda, a aranha que estava lançando a base, tentando envolver a primeira emenda em uma teia, estava quase terminando. Ainda estava tentando cutucar a segunda emenda. Havia uma linha de ônix preto ainda separando a segunda emenda da primeira emenda nos Estados Unidos da América. Mas a teia deles estava sendo tecida, entrelaçada ao redor desses direitos da primeira emenda e do que você pode dizer livremente na internet. E eu também ouvi, socialismo. O socialismo virá muito forte e será muito forte na Europa. Haveria um controle muito social, um controle socialista até 2030. Olhe para o que está prestes a acontecer. E eu vi uma escuridão. 2028, 2029, havia um peso muito grande. Mas eu vi a igreja por causa da perseguição e eu a vi se levantar e vi avivamentos do Espírito Santo. Eu vi uma igreja gloriosa se levantando. Eu vi uma igreja que era perseguida, mas estava se levantando disso, dizendo: ei, vamos falar em reuniões. Eu vi algo glorioso. Nós vamos dizer o que quisermos dizer em nossas reuniões. Eu vi glória. Eu vi a presença do Senhor. Então eu quero te dar essa esperança. Mas eu vi 20 entrando em 2030. Eu consegui pausar e congelar em certos ministérios. E pude ver quem estava indo para casa e quem ainda iria permanecer aqui. E o Senhor me permitiu até ver minha avó e quando ela iria para casa. Eu pude ver muito, eu vi família, eu conseguia ver com muitos detalhes. Ele estava me permitindo fazer isso hoje. E foi algo extraordinário enquanto eu sentava ali e dizia: ó, querido Deus. E ele me permitiu, ele disse: eu vou amplificar as vozes de certos ministérios e elas se tornarão tão altas nos dias que virão. Eles estarão em um megafone, como um alto-falante de boi. Eu vi como, você sabe, sendo amplificado. E ele disse que vai passar de 20 para 40 para 60. E quanto mais as pessoas tentarem se aproximar desses ministérios, os decibéis serão tão altos que vão ensurdecê-las. Eu não sei porquê. É muito interessante os decibéis. Agora eu preciso estudar algumas dessas palavras porque eu sei que elas têm um significado. Mas ele estava me mostrando isso naquela hora. Então eu acho que isso é tudo que posso contar para você partes disso. Observe Okinawa porque um grande abalo acontecerá em Okinawa. Um vulcão nessa área entrará em erupção e será visto. Eu vi o mês de julho, um abalo em nossa nação. Um abalo no mundo, um abalo. Muito. Então eu vi uma cratera e vi pessoas se levantando e se arrastando para fora no mês de agosto. Eu vi um abalo em julho enquanto eu via uma cratera. Agora, eu não sei o que é essa cratera, mas acho que pode ser uma metáfora ou que tem a ver com a igreja. É algo. Eu preciso continuar orando sobre isso, porque quando estou tendo visões, eu não paro para fazer perguntas para ele. Espere. Eu vi. Mas eu vi uma saída, né? Alguém subindo para fora. Uma saída em agosto. Algo importante como 7. Ele disse 7. Isso seria uma aceleração para você depois desses 6 meses entrando no 7º. E ele disse, será o tempo de mudança, uma aceleração ainda maior para os próximos 6 meses. Eu já disse isso, mas acredito que é importante reforçar isso. Eu vi Okinawa. Agora, eu não conheço Okinawa, mas ouvi muito claramente. Okinawa. E ele estava falando sobre isso. Então, isso é Japão, certo? É. É uma pequena ilha no meio da água. Uau, isso é interessante, filho! Ele disse, observe Okinawa.
Então, há um vulcão em Okinawa? É só aquela ilhazinha? Observe Okinawa. Tem alguém que mora em Okinawa? É desabitada. O que isso tem a ver com alguma coisa? Pai, eu não fiz perguntas. Ele disse, observe Okinawa. Ele disse, grandes terremotos. Grandes terremotos. Interessante, né? Então não tem ninguém que mora lá, mas é interessante. Pessoas no chat estão dizendo que as bases militares são todas ótimas. Bases militares, ok? Então seja o que for, é muito importante. E ele disse, observe Okinawa. Tem algo sobre Okinawa. E então eu não fiz. Eu fiquei tipo, Okinawa. Mas eu ouvi muito claramente. E eu vi um tremor. Um tremor está vindo. Um grande tremor. Eu vi vulcões entrando em erupção. Eu vi algo grande prestes a acontecer. E muitas vidas foram perdidas logo em relação a essa área. E eu fiquei tipo, o que é isso? E eu vi escuridão, mas vi uma cratera e vi pessoas tentando se desenterrar de uma cratera. E ele disse até agosto. E eu vi isso. E eu acredito que isso era uma metáfora. Tipo, isso tem algo a ver com o mês de julho. Orando pelo mês de julho. Orando pelo... E eu vi, indo para o outono. E eu vi pessoas em transição, pessoas indo para casa e ministérios passando por transições. Estou falando quase como uma poda. Há uma poda! Há algo grande prestes a acontecer. Então você está prestes a ver isso. Ele disse, eu dei mais tempo. Eu dei mais tempo por graça. Mas essa estação acabou agora. Então acho que isso já é suficiente sobre isso.